Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas. Louvado seja Deus, que bom encontrá-lo diante do televisor nesse fim de tarde. Começa mais um programa Luz da Vida, pela 12ª vez dedicado ao formidável, fascinante tema da Divina Providência. Creio na Divina Providência, 12º programa dedicado a esse argumento. No encontro passado, nós vimos as 4 manifestações no Antigo Testamento da providência divina. A providência divina na criação, a providência divina na história de Israel, a providência divina na vida do justo, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que provavelmente vai precisar de mais uma semana para esgotá-lo. No Antigo Testamento temos um ensinamento muito rico acerca da providência divina agindo na vida dos maus. Não impulsionando, não empurrando a pessoa, obrigando a pessoa, ajudando a pessoa a cometer o pecado, mas respeitando sua decisão, permitindo que ele faça o mal, mas nessa permissão e na prática do mal, por um mistério que não nos é dado conhecer, não nos é dado esgotar a compreensão exata, a providência divina age. E é capaz, num mistério insondável, que, repito, a que nós não temos acesso, porque nossa razão não consegue compreender como isso acontece, exatamente na prática do mal, a providência age. Repito, não colaborando ativamente, não desejando, não sugerindo, não concorrendo materialmente, mas permitindo, e mesmo a prática do mal, que visa a prejudicar o próximo, Deus sabe tirar desse mal um bem maior para esse próximo, que agora vai ser vítima, mas mais na frente vai experimentar um favor de Deus que ele jamais imaginaria. E mais, aqueles que agora estão prejudicando o justo, inocente, vão ser beneficiados pela ação desse inocente que agora é vítima e mais na frente vai se tornar o seu protetor, um instrumento de Deus para ajudá-los, para livrá-los do mal. Sim, estamos diante de uma das histórias mais fantásticas do Antigo Testamento, a história do patriarca José. José, filho de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. A trajetória desse rapaz é uma trajetória marcada pelo ódio e pela inveja sempre crescentes dos seus irmãos contra ele. Inveja e ódio que vão se traduzir no desejo de matá-lo, vai ser jogado numa cisterna. Depois, eles que querem matá-lo mudarão de ideia, a convite e por convencimento de um dos irmãos, vai ser vendido como mercadoria para o Egito, vai sofrer tremendamente por causa da maldade da esposa do seu patrão, do seu amo, que vai comprá-lo como escravo, vai passar 2 anos na prisão por causa da calúnia que ela vai levantar contra ele, e depois vai se tornar o primeiro-ministro do Egito. E quando a fome se abater sobre o Egito e sobre a Palestina, onde mora a sua família, onde ficaram seus irmãos, esses vão para o Egito procurar comida, lá José se dará a conhecer a eles, vai perdoá-los, e a interpretação que ele vai dar sobre esse acontecimento é uma das mais surpreendentes. Convido você a atentamente com a Escritura, se você desejar, agora, na história de José, a ilustração no Antigo Testamento, a prova de que a providência divina age mesmo quando as pessoas praticam a maldade contra nós. Mesmo quando o mal moral está sendo cometido, a providência divina está agindo. Então, com a palavra, a Bíblia, vamos iniciar a história de José. Na primeira parte, vamos perceber a raiva, o ódio
que vai crescendo no coração dos seus irmãos contra ele, porque Deus lhe deu duas dádivas. Vejamos que dádivas foram essas. Gênesis capítulo 37, versículos de 2 a 4. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não mais podiam tratá-lo com bons modos. O inocente só teve um único defeito, digamos assim, se é que isso daí seria um defeito. O seu pai o amava mais do que os outros. O seu pai o desejava. Ele era um dos mais novos. Não é o mais novo, porque o mais novo, na verdade, era Benjamim, filho de Raquel como ele. Mas seu pai o amava, apegava-se a ele, queria mais bem a ele do que aos demais irmãos. Esse era o motivo do ódio dos seus irmãos. O ódio não agrada a Deus. Odiar é uma iniciativa puramente da criatura e Deus não tem nada a ver com isso. Mas Ele nos fez livres e respeita a nossa decisão de odiar. Isso não significa dizer que respeitar é concordar, que respeitar é aceitar, é legitimar, é abençoar, de forma alguma. Atentos, porque essa história surpreendente, que vai ter um desfecho inimaginável, já sabemos qual é o desfecho dessa história, tudo começa com o amor do pai por José e o ódio dos filhos de Jacó, ou seja, o ódio dos irmãos de José por ele. E ele, absolutamente inocente, ele não fez absolutamente nada por merecer o ódio dos seus irmãos. Mas agora vamos a um outro motivo para que José seja odiado mais ainda pelos seus irmãos. Deus lhe concedeu o dom, primeiro, de ser um rapaz muito bonito. A Bíblia diz que ele era extremamente bonito. Mas isso vai se tornar um prejuízo para ele quando ele chegar no Egito, porque vai ser vítima do assédio horrível da mulher de Potifar, um dos oficiais do faraó, o que vai levá-lo a passar 2 anos na cadeia. Mas isso não é questão agora. Trata-se de um menino bonito, mas o problema agora que está crescendo é o ódio dos seus irmãos contra ele. Pois bem, além de Deus ter lhe dado o dom da beleza física, deu também o dom de sonhar e interpretar os sonhos. José, digamos assim, o vidente. Vamos então aos 2 sonhos que José teve, a interpretação que ele faz para os seus irmãos e para os seus pais e a raiva que os seus irmãos passam a nutrir com mais intensidade contra ele. Se já o odiavam, passarão a odiar mais ainda. E em tudo isso, a providência divina agindo. Gênesis capítulo 37, de 5 a 11. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor?
e odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos, porventura, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Parece que José aqui, parece que aqui estamos diante de um jovem inocente, de um jovem que não tem malícia e que conta 2 vezes, mesmo já tendo notícia, mesmo já tendo presenciado, mesmo já tendo verificado, já tendo contemplado sinais da inveja dos seus irmãos, da raiva dos seus irmãos. E vejam que é a 3ª vez que a Escritura diz, no capítulo 37, do ódio dos seus irmãos, da detestação dos seus irmãos para com ele. Em tudo isso, a providência divina vai não silenciando, não se omitindo, vai agindo. Ou seja, Deus permite que o ódio deles cresça, que a raiva deles cresça, que a inveja deles cresça, para que, bem mais na frente, quando José se tornar vítima do ódio, da raiva, da inveja, da fúria dos seus irmãos, cumpra-se o plano da providência muito mais para frente. Ou seja, aqui está o mistério. Aqueles que desejam o mal a José vão ser beneficiados por José mais na frente. Aqueles que desejam, que intentam o mal a José agora, no plano da providência, estão, na verdade, colaborando para que a providência triunfe, para o bem de José. Bem que não vai acontecer agora, mas o concurso da providência já está em ato. Esse é o mistério profundo da divina providência que ultrapassa a nossa razão. Meu Deus, como conceber isso? Que diante da maldade dos outros, a providência divina haja e seja capaz de tirar desse mal um bem maior lá na frente. Não saia daí, no segundo bloco nós daremos continuidade a essa história surpreendente. Uma história obrigatória para quem quer compreender como a providência divina age e triunfa, mesmo quando o mal moral, mesmo quando o pecado, mesmo quando as consequências da inveja, da fúria e do ódio parecem triunfar, mas na verdade é Deus quem está vencendo, é a providência quem está atuando.